Ô, anestesiado, conforme nós falamos, o Fagner está confirmado domingo no jogo contra a Ponte Preta. O que é isso? Oh, que surpresa. Por que você tá fazendo isso? Porque era óbvio que eu ia fazer isso, imagina. Como óbvio? O doutor Olim, doutor Chinfrim, não sei quem, é todo mundo que não é isso, conhece. não. Doutor Olim, que é o presidente do TJD. É o TJD. Os caras não, Você tem que entender, o senhor tem que entender o contexto da coisa. Sem Você não ter pode... antes nada. O Corinthians não fez nada além do que tá na lei. Aqui, Doutor Olim é um cara sério. Aí, Zanfa, descola aí um efeitinho suspensivo pra nós aí, pô. Guarda um aí pra nós. A impressão que dá, Guarda um efeitinho é que suspensivo. reformaram a lei para que o Corinthians fosse beneficiado. Pela ótica do Flavinho, é isso. Efeito suspensivo, Flavinho, não foi o Corinthians que inventou, e o Corinthians só fez uso das leis que, inclusive, o senhor defende. Eu não. O senhor que é um cara legalista. Não sou nada, É, imagina, sim, o você senhor tá que é um cara Qual legalista. que é legalista? Não, Mas ele ele também tá é. tribunalzinho. Quando legalista convém, ele sou também eu. é. O senhor que é um cara legalista, Flavinho, que respeita as tacar leis, fogo, o senhor deveria saber que efeito suspensivo existe dentro do regulamento do TJD, e o Corinthians fez uso dele também. Claro, porque Como em explique para eles, por momentos, o favor, Corinthians já foi porque a vítima do efeito votação, suspensivo também. o senhor tem que entender um pouquinho. Eu não O senhor quero deveria entender isso entender. aí. A votação acabou 3-2 com o presidente da comissão. Aí deram um pênalti pro Corinthians 3-3. Não, senhor, votando contra o réu. E isso não acontece. Geralmente, em dúbio pro réu. 3-2 é em dúbio? 3-2 é em Não, dúbio. tava 2-2 o 2-2 nosso foi pro presidente 3 a da 2 pra mesa. mim ganhou E o um. presidente da mesa votou Em dúbio. na dúvida, ele votou Fagner contra ganhou. o réu. Aí vai Fagner pro ganhou. presidente do TJD, que restabelece uma situação. Ele só restabeleceu uma situação, que é de dar a Por isso que possibilidade toda do vez jogador que lá atuar. no Itaquera, quando alguém vai reclamar com o juiz fala assim, em dúbio pro Corinthians. Ou então, e é estranho quando vê o Corinthians, ele começa a tratar as notícias com ironia. Por exemplo, o senhor não contestou aqui o fato, por exemplo, aquele lance do Fagner foi o revide, correto? Porque ele revidou uma cabeçada do Cueva e depois uma tentativa de um soco. O Cueva, o seu Flávio Gomes, ele só foi advertido pelo mesmo tribunal e o Fagner foi punido. Você achou justo isso O daí? Fagner deu uma joelhada na bunda do cara lá. E o Cueva deu uma cabeçada e tentou dar um soco no Fagner. Mas o Você achou São justo, Paulo por vai exemplo... jogar? Hã? O São Paulo vai A jogar? questão não é essa, a questão é a pena. Estou discutindo aqui a pena. Não estou discutindo quem vai jogar, quem não vai jogar. Você achou justo um então jogador É a ser advertido e o outro ser suspenso? a paridade Pois é. dos fatos, você tem que analisar a paridade Mas dos quem fatos, tá dizendo o que acontecimento e a pena que foi diferente de um para o outro. E 3-2 na hora da votação. Sim, foi Tem nada diferente demais porque nisso, os egrégios juízes acharam que a cabeçada do cara não foi uma Quem cabeçada. achou foi o último, Flavinho. Foi Quem o achou último. foi o presidente da mesa. Pois é, o presidente da mesa, que ao invés de dar a Em causa dúbio, pro réu... legal. Não, ele Mas deu isso não contra o réu. acontece só no futebol, não. Não vou mentar nosso, não. Tem um amigo teu aí que soltou aí que foi a mesma coisa. Tava 2-2. Inocente. Aí foi, foi a mesma coisa, ou não foi? Aí quando Não foi a faz mesma 3-2 coisa? resolve. Você entendeu o que eu falei? Não, Não, então não, desculpa. não entendeu? Tava 2-2. Tava 2-2. Aí são 5 pessoas participantes. São, dois votaram a favor. E 2 contra, rapidinho, 2 contra. Vai pro presidente da mesa. Aí o cara votou. Quando tem dúvida a respeito do acontecimento, diz a norma da legislação, em dúbio pro réu, Perfeito. certo? Prensada da em defesa. dúbio... Não, isso não existe. Na dúvida, eles votaram contra o réu. Foi para o presidente do Eles tiveram alguma TJD. dúvida que foi uma joelhada? Eles acharam que foi... Então, essa Foi é a uma discussão. bundada no joelho. Essa é a É isso. discussão. Qual é a dúvida? Não é que 2 membros do tribunal Não enxergaram. que não houve agressão. Um deles era o Steve Wonder, o outro era o Ray Charles. Você reclamou, o Edmundo jogou a jogadores. final de 93 e não podia Tava também. errado? Claro que tava errado. Não, foi outro. Ah, que jogou. esculhambação. Esculhambação. 93. 93, Não, foi do 97. brasileiro de 97. Mas peraí, eu não tô entendendo aqui a ótica da mesa. Não tô Tava no entendendo. Também não. Não tô entendendo. Quem Porque não quando eu entendia falo de ótica ótica da mesa, juízes que não enxergavam. Dê nome à mesa. O Fábio Sormani e Flávio Gomes. Ah, bom. Quando o Felipe Melo foi vítima de agressão no Uruguai, eles trataram a situação do Felipe Melo como um revide Olha lá. e legítima Você tá vendo defesa. todo o trajeto lá, mano. Legítima Você tá vendo todo o defesa. trajeto. A partir do Completamente momento. diferente, Não, mas espera lá. A partir Mano, do momento pelo que amor houve de um Deus. Aqui era uma guerra. Peraí. A partir do momento que houve um revide, tá certo? Houve um revide do Cueva em cima, houve um revide do Fagner em cima do Cueva, porque a primeira situação foi gerada pelo Cueva, uma tentativa de cabeçada e um soco. 2 horas Tá antes. ali. O Olha lá. Fagner Não, foi lá e é a revidou a jogada situação. completa. Isso é Flávio. completamente O lance que Ué, dá não, pra... mas O que a ótica de aconteceu... vocês deveria ser a mesma. Não é. O que aconteceu no Uruguai, envolvendo o Felipe Melo, é uma situação. Também concordo. O que aconteceu no campo, envolvendo o Cueva e o Fagner, é completamente diferente. Acho que dá pra comparar com o Vitor Hugo. São coisas No incomparáveis. jogo contra o Corinthians. Acho que aí dá pra comparar. Eu volto a dizer, eu não sei como é que 2 membros do tribunal
entenderam que não houve agressão. Exato. Agora, é claro que o doutor Olim, quando cai na mão dele, 2 dizem que não houve, 2 dizem que sim, cai na mão dele, é óbvio que tem que fazer isso. Olha, indúbio, pro real, eu vou dar um efeito suspensivo pro Fagner. Isso é um ponto. Mas volto a dizer aquilo que eu e o Flavinho estamos dizendo aqui. Não dá pra ter dúvida. Como é que 2 caras inocentaram o Fagner disso? Como não deveriam inocentar também o Cueva? Os 2 têm que ser suspensos. Eu acho. E ponto final. Os 2 jogadores estão errados. Nisso eu Claro. concordo com você. Isso eu concordo com você, Sr. Mani. Mas E o Corinthians vai ser poderia ser campeão com o desqualificado. Fagner, Não, mas sem o Sr. o Mani. Fagner, do jeito que quiser. Pode botar o Léo Príncipe, O artigo poderia ter sido Raimundo, desqualificado. quem quiser na lateral direita. O artigo poderia ter sido desqualificado para jogada hostil. Porque, claro, uma agressão você consegue notar, inclusive diferenciar pela intensidade da força que você usa. Ali, o Fagner não deu uma paulistinha para quebrar o Cueva. Foi um totó para falar, tô aqui também, tô revidando aquilo que você fez comigo há 2 minutos. Então, entendendo, eu concordo contigo, Sr. Mani. Os 2 estão errados. Os 2 mereciam a suspensão? Mereciam sim. Mas eu acho que você colocar talvez aí 4 jogos pro Fagner, porque o artigo da agressão, a pena mínima são 4 jogos. Também. São 4 jogos. Vamos discutir poderia ter sido há um desqualificado por exagero atitude na hostil. pena. Sim, mas que deveriam ser punidos, Mas deveriam. que houve uma agressão ali, lógico que houve. Olha aí. Não, a agressão é mútua. Porque a pena mínima no artigo de agressão é de 4 jogos. Exato. Agressão do Fagner no Cueva, mas que foi originada subsequente por isso aí, a essa primeira agressão. Aí. Olha lá, há uma cabeçada. Há um soco, vai ter um E agora soco. ele vai dar um soco no Fagner e depois vai. Agora, nós estamos discutindo o Fagner por quê? Porque o Corinthians tem uma final domingo. Lógico, é feito suspensivo pedindo pra ele. Exatamente. Se o São Paulo estivesse na final, a gente não estaria discutindo o Fagner aqui. A gente estaria discutindo o Cueva. É só por isso. E o Pascoal, o Cássio vai levantar a taça domingo mesmo, tá vendo? É melhor jogar. Justo, eu acho justo. Ah, de novo Muito embora, quero dizer uma coisinha pra você. Muito embora existam algumas pessoas reticentes a respeito disso. Como assim? Existem pessoas Você é muito fofoqueiro, hein, reticentes a Pascoal? respeito Não querem disso. deixar o Cássio levantar a taça domingo? Isso é um absurdo. Não, que não gostariam, né? Porque os caras Mano, que têm uma certa ingratidão. Pelo contrário. Eles se posicionam. Eles se posicionam assim, Só meio que- que de maneira reticente. O senhor está Mas equivocado. o Cássio está calando essas pessoas. Opa! Que há algum tempo. Que há algum tempo. Agora eu. O Cássio, Isso show. não pode Como tá ficar. a fase do Mano? Passar batido. Não, a fase hein? dele é boa. A fase dele é boa. A A fase ingratidão no dele é futebol é boa. uma das coisas vamos mais lá. tristes que existe. O Mano é ingrato? Eu também acho. Não, a questão não é ingratidão. A questão não é ingratidão. Peraí, que agora o Cassino... Até o Cassino entrou nessa, Cassino, hein? o Mano Cassino, que é é um cara ingrato. Eu creio que pelas atitudes e pelo que ele acaba falando em alguns Por que momentos, eles botam essa eu música creio pra que você? sim. O Mano é ingrato? Ele tá sendo, não é que ele é na vida, mas tá sendo nesse caso. Onde eu tô O sendo problema do ingrato? Corinthians, Cássio, ele tem muito crédito. Muito crédito. Quem tem muito crédito é o teve cartão da Playland, quando problemas você faz pessoais aniversário e no vai lá. passado, problemas familiares, ele se recuperou, ele emagreceu, ele voltou à velha forma. você Ele pediu pra ele ir embora. merece muito levantar, sim, a taça de campeão. Mas peraí. Pode seguir, companheiro. Peraí, aí o senhor está Não, ele equivocado, acabou o seu com Rodrigo você, Cassino, não. porque o senhor Quer deturpou o que eu principal disse. momento. também acho. Quem Mas acha que o peraí, vocês Cassino estão tá com a razão? deturpando. Peraí, vocês estão deturpando o que eu disse. Quem acha... Vocês estão deturpando o que eu disse. Quem acha que o Mano tá com a razão? Vamos lá, então, por partes. O negócio é o seguinte, é que o Rodrigo Cassino, ele acha que criticar algum jogador paga imposto, não paga. Você não criticou, você fez uma Não, pelo perseguição. contrário. Você tá pelo perseguindo contrário. o Cássio. O ano passado, Você queria acabar com a carreira dele. Não, agora eu vou falar sério. O ano passado, o Cássio ele merecia sim críticas, como eu fiz também. Inclusive o próprio Mauri Lima, que é o cara que treina os goleiros do Corinthians, é o responsável pelo treinamento de goleiros, e o senhor há de convir comigo que ele é muito competente, seu Oswaldo Pascoal, porque o senhor o conhece. Ele propriamente Ele é um brilhante disse... treinador de goleiro. Ele próprio disse que o Cássio não estava na melhor forma física. Tô correto ou não? Perfeito. E agora, Então, cada a partir vez- a partir ele do não momento fez que você vai campanha colocar... nenhuma. Exatamente. Aí, Por causa disso, a você vai partir do colocar momento, no paredão eu citei- a partir e do vai momento, criticar o cara deixa eu que é uma das terminar. Mas só maiores se lembre. Deixa eu terminar, senão vai parecer uma feira, instituições gente. Tá do chato. Corinthians em Atividade. toda essa o negócio é o atividade seguinte, Quero e abrir toda a história, pontualmente um gente. parênteses negócio com é a o sua seguinte, permissão. Eu citei a forma física e os problemas Vamos lá, familiares vamos que lá. ele sofreu. Eu Ponto. citei. A Pode minha seguir. crítica, Cassino, foi exatamente naquele momento, porque eu entendia que o Walter estava melhor do que o Cássio. Mas era uma crítica- E o Walter não, era o merecia a tempo inteiro titularidade. você vinha, Pera, mano. Sormani, Não, Sormani. pera aí. Senão vai parecer uma feira, Depois Sormani. que ele terminar, O eu quero telespectador falar. não vai entender nada. Então, naquele momento pontual, eu fiz a crítica ao Cássio, e era válida. Mas eu não tenho nenhum tipo de recalque em reassumir que o cara retomou a condição de
de excelência. E que Graças hoje, ao trabalho do e que Maurício, hoje que também, recuperou o jogador. E graças ao trabalho dele próprio. Claro, porque a determinação do cara. O Cássio Aí, hoje mano, também está parabéns. fisicamente melhor. Você não está sendo então, rancoroso. mas eu não Parabéns, sou. Mas eu não parabéns, sou. mano, Diferente parabéns. do senhor com o Trauco. Parabéns. Diferente Não. do senhor no Trauco. O cara, eu não fico colocando o jogador numa redoma de vidro. Eu acho que o futebol ele é tão dinâmico que o jogador, quando ele merece críticas, ele tem que ser criticado. Quando ele merece ser elogiado, ele precisa de elogios também. Então, seu Oswaldo Pascoal, diferente do que o senhor faz com o Trauco, de não dar o braço a torcer, eu falo, o Cássio, por méritos, ele merece ser o capitão do Corinthians sim na próxima partida do Corinthians contra a Ponte Preta e assumir a condição titular ali e capitão do time. Não apressa dar o troféu. Assim como, só pra O senhor acabar, agora foi muito bem, porque o senhor não foi rancoroso. Mas eu sempre sou. O senhor mostrou Eu sempre sou cordial. O senhor mostrou que eu exagerei. Frouxão, né, Que eu cara? exagerei na minha colocação. O senhor está correto. Tá vendo? Só uma coisinha. É que o senhor está contagiado pelo pessimismo do Pascoal. O senhor absorveu uma ideia que era dele e não era minha. Só pra terminar. Assim como o senhor se rendeu ao brilhantismo do jogo. Também, eu falei pro O senhor Jô. chegou a falar o jogo. E eu falei pro Jô. Não, mas isso aí que o Mano tá O que ele falou, Flamengo? Mas isso que o Mano tá falando é verdade. A gente, mano, pergunta pro vê Mano. que a gente cede as evidências Mas é com óbvio. muita humildade. Por exemplo, você viu essa humildade do Pascoal com o Trauco? Vocês viram aqui o Pascoal elogiar o Trauco? Claro que eu Eu não vi não até cedi. hoje. As evidências. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Você viu isso, João? Quando a gente vê que a gente não tem razão e que, de repente, a nossa crítica pode se tornar uma perseguição, a gente se rende aos fatos e dá um braço a torcer. Por exemplo, eu falei aqui que o Gabigol era mais jogador do que o Gabriel Jesus. Falou Aí que o você foi Vitinho era internado. mais que o Gabriel Jesus também. Falei que o Vitinho era mais jogador que o Gabriel Jesus, e o Paulo Lima, que estava no Rio de Janeiro nesse dia, concordou comigo. Olha, querido, levar o Entendeu? jogo. Não, ele já tô dizendo que não era uma opinião solitária. O barco Que havia- afunda, mas que ele não quer era correr mais absurda. alguém. Que não era absurda. Eu tenho certeza, se você perguntar pro Paulo Lima, ele que não é frouxo, tem uns caras que são frouxos, mas o Paulo Lima não é. Ele vai dizer. Não provoca entendeu? o Cassino. Não falei mas nada deixa do eu te Cassino. falar. Eu só quero perguntar pro Agora, Mano eu e Jô. falei, olha, o Gabriel Jesus me calou. O Márcio Araújo está me calando. O Zé Ricardo também. A mim, Zé Ricardo a não. mim, Zé eu Ricardo falei não, um dia rapaz, aqui, ó, vocês me deixaram Mas aqui não é destemperado. sessão de... Aí eu cheguei e falei assim, Agora, Zé Ricardo, eu entendo mais de futebol do que Zé Ricardo. Eu falei, desculpa, que Zé, não dá o eu braço a errei. torcer. Dê nome, não pipoca. Eu não costumo fazer isso porque eu não quero. Botando pra você, ô Benjamin. Não. Pra mim, não. Ó, Deixa eu Benjamin, é fazer pra uma você. pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. programa Vou tava aproveitar. sério, né? Ô, mano, nós estamos com o Jô aí no ar. Mano, você quer fazer alguma pergunta pro Jô? Ô, Jô, primeiro, parabéns. Fantástico o que você tá fazendo hoje. Guarda um pra nós aí, Jô, por favor. Esse ano só tem isso pra ganhar. Posso falar uma coisa sobre o Corinthians que eu vim pensando no É um caminho? recalcado mesmo. Deixa eu só dar uma... Podia cair se eu não pode na tua cabeça, Você vai cara. falar, deixa eu só dar uma informação. Pascoal, domingo é o 100º jogo, né, do Corinthians na Arena Corinthians. E vai ser o maior recorde, né, o maior público de todos os tempos. A informação que eu recebi é que até os camarotes, é a primeira vez que acontece isso, que até todos os camarotes estão vendidos. A expectativa é entre 46 e 47 mil torcedores dentro da Arena do Corinthians. E tive uma informação que talvez ainda vai abrir um pouco mais de ingresso para a torcida da Ponte que não está comprando ingresso. Talvez, isso não é uma certeza. Naquele setor. Que não estaria vendendo. E eu vou dar uma sugestão para a diretora de marketing do Corinthians, que coloque domingo, porque domingo é um jogo de festa, apesar de você achar que não, o senhor acha que futebol é uma caixinha de surpresas, Não, eu que o acho jogo que tem só que termina respeitar quando o juiz adversário, apita, que o Lambari tem que ser Lambari, essa pescado, frase, e o- agora Eu Gato só tem que subir acho no que a telhado. Ponte Preta tem Aquela que do ser Rochedo foi muito respeitada. boa. Quem desrespeitou a Ponte Preta? Eu não estou Rochedo foi desrespeitando a gênio. Ponte Preta. O placar feito pelo Corinthians domingo passado, lá, de 3-0, não permite que a Ponte reverta isso É aí. que a gente só está falando que o a semana inteira. O Atlético Paranaense não será o campeão paranaense. O campeão paranaense desse ano é o Curitiba, que meteu 3-0 O lá. Atlético Madrid vai reverter o Real Madrid? Óbvio que não.
E nem o Mônaco vai reverter O a Lyon Juve. vai conseguir passar pelo Ajax? Aí, com isso é 4x1 outra no história. placar? Também não. O que eu quero só dizer é o seguinte, todo domingo é um jogo de festa, Pascoal. Segundo tempo, 20, 25 minutos, já vai ter festa, vai ter um monte de coisa. Os caras Tem uma vão começar campanha, Benja, da a abrir torcida as também. faixas. Para os torcedores que não conseguiram comprar ingresso, eles vão assistir o jogo do lado de fora da arena. É esperado também um grande público do lado Mas aí, externo. Benja, a do minha estádio. sugestão- Isso A aí minha acontece, isso a minha acontece em sugestão- Toronto, do lado de fora do Air Canada Center. Mas a minha sugestão- Não, juro, tem um telão e fica toda a torcida. Tá 2-0 a série pro Cleveland. Eu acho que Vai hoje... dormir. A minha Não, sugestão à verdade. diretoria de marketing do Corinthians é que nos telões antes do jogo coloca lá o gol do Basílio de 77, com as narrações do Osmar Santos, do Fiore Gilhote, do inigualável José Silvério, coloca. Luciano Ambiente Lombardi. de festa, revival. Não, do jeito que você colocou. Domingo é jogo pra festa, Pascoal. É jogo para festa, mas a gente está falando a semana inteira que o Corinthians vai levantar a taça. Isso, do outro lado, a gente tem que analisar o outro Mas lado. o Caribe não falou que vai levantar a taça, os jogadores não falaram, o Tem que presidente do Corinthians, quem tá falando Não. sou eu. Eu acho que será o maior público da Arena do Corinthians sem ser um jogo de Copa do Mundo. Será o maior público da Arena do Corinthians, não tenho dúvida. Uma pessoa me disse hoje pela manhã o seguinte, que deve beirar 46 mil pessoas. Entre 47, pode chegar a 47. O cara me falou, vai beirar 46 mil pessoas. Nunca se viu tanta gente. Existem conselheiros do Corinthians que não conseguiram ingresso, conselheiros do clube não conseguiram ingresso para acompanhar a partida. Porque sabe que o conselheiro sempre tem aquela, lá na hora lá, não tem. Não tem. Por quê? Tem o plano do sócio do Corinthians e esse plano contempla aqueles que são os mais assíduos e esses ingressos, até os mais caros, os ingressos que o Benjamin Qual é a expectativa de público, então? entre 46 e 47 acima de 46 mil pessoas. Na quarta-feira no Maracanã tinha 57 mil. Sim, mas o Maracanã é maior? Sem mais Não, perguntas. o que você Sem mais tá comparando? perguntas. Maracanã é Geograficamente falando, o Maracanã é maior. Não for Nós das estamos falando do maior público da Arena eu só fiz Corinthians. uma Depois da Copa do observação. Mundo. Não, uma observação sem nexo. Se você O Maracanã cabe mais gente que a Arena. O Wembley, só semana fiz uma passada, observação. O Wembley, semana passada, teve aquela luta de boxe. Lá tinha 94 mil. O estádio é maior. Quando a Vila Belmiro apresenta 8 mil de público, você fica zoando. A Vila só cabe isso. Não, a Vila cabe senhor. 15. Não, O público a da Vila Vila é cabe 8 15. mil? A Vila cabe 15. Sabe quantos ingressos eles colocam à venda na Vila Belmiro? 11 mil. Por causa O resto é Cadeira cativa. Cadeira Eles também cativa. não lotam. Não, quando o jogo é importante, lota. Gente, que comparação Gente, sem é o nexo. seguinte, Passa batido. quarta-feira, Passa batido. 56 mil pessoas Eu vim- no Maracanã É pra falar já? pra ver o show de bola do Flamengo diante do time Universidade Católica. Só me explica um negócio. Mas que Ele conclusão esqueceu, você ele chega esqueceu. falando isso? Não, eu só fiz uma observação. Não, mas Mas de baseado em onde tirou? quê? O Maracanã é maior que a Arena do que Corinthians. vocês Você quer que precisam coloque analisar como? aqui. Eu fiquei com vontade de falar isso. Mas analisa a média Eu de não público. posso me conter. Analisa a média. Eu faço psicanálise. Eu Não faço. faz. Se você E a- fizer, e a- você e a- tá ali, o você Dr. não falaria. Júlio. Dr. Júlio. Jaime? Dr. Jaime não aceitou. Slobovitch? Faço Não ele aceitou, via, não aceitou. como é que é? Weinstein. Vai dormir. E ele Fala, falou pra Cassino, mim, que eu vou você tem que chamar falar uma tudo que você acha. Rapidinho, eu vim pensando aqui numa coisa no carro sobre o Corinthians. Era de longe? Calma, E aí gente, ele eu pensou. aprendi nesses 20 anos de carreira o seguinte: a gente tem que pensar além. O Corinthians é o virtual campeão. Difícil, só se acontecer uma tragédia na Arena Corinthians no próximo domingo. Como é que é? O Corinthians só perde o título se acontecer uma tragédia. Tragédia Aí como eu tô pensando Ou a já- maldição de Itaquera, Pode se ser. quiser apresentar. Aí eu tô pensando já além. Que efeito esse título vai trazer pro Corinthians? Um relaxamento excessivo que pode atrapalhar o time no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana? Vocês só estão dando ruim das O coisas. time podendo, o time tendo um título já no ano, o time do Corinthians pensa assim, poxa vida, a gente já foi campeão paulista. Se a gente chegar longe na Sul-Americana e conseguir uma vaga na Libertadores pelo Brasileiro, a gente já está satisfeito. Eu queria até colocar isso para vocês. Ou o Corinthians vai pensar, guarda pra ganhamos o Paulista, vamos com tudo, vamos reforçar o time que não tem Cassino, dinheiro. o Corinthians Qual vai seria o ser- pensamento? Não, o Corinthians vai ser campeão paulista, vai desativar o elenco. Não, Talvez tá falando sério. Ele não vai dar férias coletivas de 6 vezes. O cara corintiano Se fala o assim, ó, Corinthians é eliminado, ele reclama. Pô, e agora? Como é que fica o ano? Se o Corinthians é campeão, e agora? Como é que fica entenderam o o que eu ano? falei? Sem brincadeira. Não, eu acho que, pelo contrário, não desanima. A temporada do Corinthians Não com pode esse título, desanimar. eu vou dar a minha opinião. Isso. A temporada do Corinthians com esse título só vira uma tragédia se o Corinthians cair no Brasileirão. Se o Corinthians conseguir uma vaga na Libertadores, a temporada do Corinthians, com o padrão que tem hoje, tá ganha. Vamos tá ver, ganhando a vamos ver a temporada. matéria aí dos 100 jogos que domingo completo, 100 jogos na Arena Corinthians. Vamos lá. Uma coisa sem nexo.
Há quase 3 anos, o bando de loucos desembarca na mesma estação. Itaquera, no Tupi-Guarani, pedra dormente. Quem consegue repousar com tanto barulho? Para quem sempre foi trollado por não ter estádio, chegar aos 100 jogos na arena é uma dádiva para a fiel torcida. São 99 partidas no popular Itaquerão, um aproveitamento de 78%. Para rebater o ótimo desempenho, basta uma pergunta. Quantos títulos o Corinthians ganhou em torneio mata-mata no Eliminei? Nenhum, Sormani. O Brasil... É, fiel, não dá pra negar. A arena foi palco de muitas frustrações. Em 13 mata-matas, 6 eliminações. 2 na Liberta, 2 no Paulista, 2 na Copa do Brasil. A gente foi presenteado por Deus. Dessa vez a ponte já foi bem implodida. Só um desastre e um fato inédito tiram o título do Timão. O Corinthians nunca perdeu na arena por mais de 2 gols de diferença. O cenário de festa já está armado. A Fiel esgotou em 45 minutos todos os ingressos para a decisão. No 100º jogo, o primeiro título. Para ficar mais cabalístico, já imaginou se o gol decisivo for marcado pelo artilheiro da arena? Mas olha, tá aí o Mano, meu menino, é um cara muito místico, né? E o Mano falou pra mim, olha só as coisas desse ano. 100º jogo da Arena, numa final de campeonato, contra a Ponte Preta, 40 anos depois do título de 77, com o Jadson jogando com a camisa de número 77. Contra a Ponte Preta, nas 2 anteriores ganhou. Então, você concorda com o Mano que tem uma coisa mística em cima de tudo isso? Eu acho que místico não. É uma Você é muito esotérico também. Você tem essas coisas, não tem? Não sou. Eu passo embaixo da escada. Tem gente que não pode ver gato, né? Você tem uns caras que... eu conheço um cara O Flavinho é cheio de coisa, né? Tem cara que... Outro dia tem uma escada, o cara botou um negócio mexendo aqui nos fios, a escada, ele passou do outro lado da rua. O Flavinho é muito legal. Eu passo. Aí, E o beijo? Eu não tenho, não. Esse aí não passa nem... Se vê um gato, ele faz... Quando ele vê um gato, ele faz assim... Você vai, siga? Não, qualquer gato. Ele fica... Preto. Você não pode ver um gato que ele morde o lábio. E se for hoje, então, sexta-feira, então, se ele vê um gato, nossa! Tem um outro que não pode deixar o carro. Então, além do Fagner, guarda o não carro tem mais aqui, nenhum... deixar ali. O Fagner voltando, não tem ninguém de fora. Tem 2 jogadores que estão fora. Rodriguinho, Gabriel e Rodriguinho. Quem tá no departamento médico? O Gabriel? Não, o Rodriguinho é suspenso. O Rodriguinho tá suspenso. Os 2 são suspensos. O Danilo está se recuperando da fratura, mas já está correndo. Quem? Luiz Flávio. Ô, Cassino, você sabe quem é o jogador mais eficiente do Corinthians dentro da arena? Jadson? Qualquer um de preto ou de amarelo, bicho. Aí é fácil. Vamos ver a arte aí. Eu tô te poupando, Flavinho. Vamos ver quem é o jogador mais eficiente do Corinthians. Olha aí. Eu acertei. O Jadson na arena. O Jadson participou de 20% dos gols do Corinthians em 99 jogos em Itaquera. Foram 49 jogos, 15 gols, 22 assistências, 33 vitórias, 13 empates e apenas 3 derrotas. O Jadson na Arena Corinthians, mano, tem 76% de aproveitamento. E não só na Arena Corinthians, né, Beijo? Quando o Jadson não joga aí, o Corinthians ele perde muito, cara. O mundo chora. Não, mas é verdade, o Jadson hoje é um jogador... Mas você consegue falar uma frase inteira, você não é o único time que a gente não pode falar de ser tripudia. É que são sempre odds, é uma situação que... São números. São odds. Não, mas é verdade. O cara tá comentando em cima de números. Quando vai falar de qualquer outro clube, o programa todo analisa e não tem ironia. Agora, quando é o Corinthians, todo mundo. Aí depois reclama quando tem o rótulo diante.
diante. Eu não ironizo, não. Aí depois reclama quando também não. cria-se o nome diante para determinados segmentos da mídia. Mas Vou enfim, ficar quieto, então, tudo bem. com relação aí ao Jadson, ele faz muita falta quando ele não joga. O aproveitamento dele quando ele está em campo é nítido. Para mim, o vai melhor ser jogador do campeonato é o Rodriguinho. Melhor jogador do campeonato. Você falou pra mim. do jogo, melhor- vem aqui na entrevista Não, pra ele ele. disse que Eu falei. Ele falou. Na minha opinião, o melhor jogador do campeonato é o Jô. gente, Pra pelo mim, amor o de melhor Deus. jogador do campeonato é o O cara Rodriguinho. faz os gols mais importantes do Corinthians nesse torneio. Foram os jogos, os clássicos. Por exemplo, o Gabriel Jesus, que é louvado aí por todos, nunca fez um gol em clássico. Você falou um Nunca negócio. fez um gol no Corinthians, nunca fez um gol no Santos, nunca fez um gol no São Paulo. Mas você falou- O Jô, todo jogo importante, ou seja, os clássicos, ele vai lá e guarda. Mas você Pô, falou um negócio agora que é pra nós. verdade. Porque todo mundo fala que a graça do Campeonato Paulista, a dificuldade, são os clássicos. Então aí eu não tinha pensado nisso, mas ele tem razão. O jogador mais Porque o importante. Jô fez gol em todos os clássicos. Sim, mas eu concordo com essa visão, mas na minha visão futebolística, o cara que mais jogou, mais produziu para o Corinthians foi o Rodriguinho. Eu acho que o Rodriguinho poderia entrar como Most Improved Player. O jogador que mais... Não tô brincando, não. O jogador que mais evoluiu da temporada passada para essa. Ele já Embora ele vinha já em tenha evolução. feito um ótimo Campeonato Brasileiro. Mas estamos analisando o Campeonato Paulista. Eu colocaria o Jô como MVP, né? Most valuable. Valuable Player, o principal jogador, e o Most Improved, que mais cresceu, evoluiu. Eu colocaria o Rodriguinho. E só falando da escalação, Benja, sério, pô? o Não posso Camacho falar? ele vai fazer a função do Rodriguinho, já está definido aí, foi ele que treinou durante a semana inteira, fazendo aquela função, e o Paulo Roberto vai jogar no lugar do Gabriel. O Camacho vai fazer a função do Maicon e o Maicon vai fazer Tem a a função do escalação do Rodriguinho. Corinthians. O Corinthians vai jogar Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana. Paulo Roberto, Maicon, Camacho, Jadson, Romero e Jô. O Corinthians teoricamente joga com 3 volantes, sendo que o Maicon, por ter melhor qualidade na saída de bola, deve ser o segundo homem da articulação É o com o 4-3-2-1, Jô, é com o isso? Jadson. Fogo! Com o Jadson. E o Romero e o Jô. Dá pra fazer o diamante nesse esquema aí que o Sormani sempre fala. esse Paulo é o árvore de Roberto, Natal. Camacho, Maicon e É o árvore de Natal, Jadson esse aí. com 2 homens à frente. Dá Não, mas pra esse fazer. é o árvore de Natal. Mas esse Você mas esquema também dá pra fazer uma árvore de diamante Natal. ou 3 pinho? volantes e uma à Eu frente. prefiro o pinho, o negócio eucalipto, é legal também. Não, mas O que você quer falar? Vocês não gostam, mas Não, é era só verdade. com relação a isso, vai entrar o Camacho no lugar do Rodriguinho e o Paulo Roberto no lugar do Gabriel. Quem é aquele menininho lá? É o filho do Fagner. Que legal, hein? Já tá fazendo aquecimento. Ô, Pascoal. Se eu chegar perto, o moleque vai dar uma entrada e vai quebrar a perna. Ele podia dar um carrinho no Marquinhos Gabriel, né? Para de pegar no pé de todo mundo. Ô, Pascoal, rapaz, eu tinha um negócio pra te perguntar. Flavio te desconcentra, fala a verdade. Ele tá te arrebentando hoje, Produção, Flavio. tenta me lembrar o que eu ia perguntar para Pascoal. Deixa eu Juro, falar uma Flavinho, coisa. deixa qualquer um louco. Não, antes do boletim, tem um negócio pra perguntar para Pascoal, caramba. Quando você pensa, eu falo aqui. Não, melhor não, vou te poupar. Então deixa eu chamar mais informações. Vou te poupar. Tom, você vai me Não, eu quero agradecendo. falar sobre superação humana. Vamos ali com mais informações do Corinthians. Melhor Mais informações do Corinthians. Ah, lembrei. Antes de eu chamar. Segunda-feira à noite tem a festa da Federação Paulista de Futebol. O Corinthians não vai participar porque está indo para o Chile? Tem a possibilidade de mandar representantes. É porque não vai Mas ter quem? voltado de Itaquera. Mas quem? Não, tô brincando. O Corinthians embarca segunda que horas para o Chile? Deve embarcar no começo da noite, né, pro Chile. A produção está me avisando que deve mudar. O Corinthians deve viajar só na terça. Vai perder, quer dizer, é uma questão de... A produção está me avisando agora que deve mudar para ir na festa. Posso segunda-feira. perguntar? Quando fez 2-0 Então na pergunta lá, Laúpa, pergunta. tá uma vantagem extraordinária. Que horas, Ah, produção? mas eu não iria na festa não, tem que estar concentrado. a informação- Jogo difícil lá. Vai dar A uma informação que eu tenho é que Ai. mandaria representantes, mas agora a tá informação mudando que aí. me chega agora é que o Corinthians embarca às 3 da manhã. 6 da manhã. 6 da manhã da Não dá terça-feira. pra Ou seja, então ou Sai vai, da ou vai festa, vai virado, ou então não vai. Eu não iria, sinceramente Sim, eu não aí iria, sai- porque pega um adversário forte Isso na aí, quarta-feira, Vocês foram os convidados jogadores pra têm que estar festa? concentrados. Vocês foram convidados para a festa de segunda-noite Eu fui da convidado. premiação? Foi? Eu fui convidado. Vocês estão com Eu moral. não, ninguém me convida pra nada. Pra mim também, você foi convidado. Por que será que ninguém te Mas é convida óbvio que eu pra não fui convidado. Vocês não me convidam nem pra almoçar, vou na sala da Mas eu não fui, não.
Só o Pascoal foi convidado. Chama nada. Vamos lá com mais informações. Podia chamar o Flavinho, né? Dá a camisa com alvo e cada convidado tem um dardo. Cada convidado tem um dardo. Na hora que você entra, você ganha um dardo. Aí fala, vai ter um alvo andando, você joga o dardo. Olha, e eu vou te falar, eu vou ser o primeiro lá. Eu vou com 2 caixas de dardo. Vamos com mais informações do Corinthians com o André Cavalcante. Daqui a pouco tudo do Fla-Flu, Cruzeiro e Galo. Vamos lá. Fala, Benjamin Bach, amigos do Fox Sports Rádio. A sexta-feira corintiana foi de vitória fora de campo. Antes, punido com um jogo de suspensão por causa daquela confusão com o São Paulino Cueva, Fagner, lateral direito titular, estará sim em campo domingo contra a Ponte Preta. Isso porque o departamento jurídico do clube conseguiu o efeito suspensivo junto ao TJD. Pesou o fato da decisão pela punição ter sido dividida, 3 votos a 2. Dessa forma, Fagner joga e o time tem apenas 2 desfalques. O volante Gabriel e o meia Rodriguinho, ambos suspensos pelo 3º cartão amarelo. A escalação terá Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana, Paulo Roberto, Maicon, Jadson, Camacho e Romero e na frente Jô. Cássio terá a honra de ser capitão em uma partida que vale título. Antes do primeiro jogo lá de Campinas já estava definido, tá? É o Cássio. Sigo a história do Corinthians dos anos que eu estou aqui, de quando começou o rodízio. Alessandro era um dos jogadores que mais vestiu a camisa do Corinthians em 2012. Levantou a Libertadores. Desculpa, em 2011 começou, já levantou o Brasileiro de 2011. Libertadores e Mundial de 12. E o Paulista de 13. Depois, na Recopa de 13, o Alessandro, se não me engano, estava machucado. Quem foi o capitão foi o Danilo. Maior número de jogos. E depois, em 2015, o Ralf, que era o jogador mais antigo no elenco, com mais número de jogos. Então, está definido que, se a gente confirmar, né, o título, fazendo um grande jogo primeiro, o Cássio é o capitão. Do centro de treinamento, Joaquim Grava, André Cavalcante para o Fox Sports Rádio. Tá aí o André Cavalcante com informações aí, mas é isso, né, mano? Não tem muito o que discutir pro jogo de domingo, né? É, cumprir tabela, né? Os jogadores não podem abraçar esse... Não. Eu gostaria, Pascoal. Se eu conseguir ingresso, eu gostaria. Mas não tem mais agora possivelmente você pode entrar como jornalista, credenciado. Não, mas eu não faço isso, não. Por quê? Não dá, cara. Você é jornalista, você não Mas eu iria pra torcer. Vamos. Mas você Vou não pra trabalhar. com o Corinthians? Não, mas eu gosto de ver títulos. Por exemplo, se eu estivesse no Maracanã, eu iria pra torcer também. Pra qualquer final lá do Flamengo. Vamos ao WhatsApp. Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp pra gente. Aê, Cassino!